Soberba, avareza, luxúria. Todo mundo conhece a famosa lista dos 7 pecados capitais, né? Ela está em todo lugar. Em livros, filmes, na cultura popular. Mas a gente já parou para pensar de onde ela veio de verdade? Pois é, de onde saiu essa lista? Qual é a origem dela? A resposta, olha, pode surpreender bastante. Então vamos começar com o spoiler, um daqueles bem grandes. A famosa lista dos 7 pecados capitais não está na Bíblia. É isso mesmo. Não existe um único versículo que liste soberba, avareza e os outros 5 todos juntos. E aí fica a pergunta, como é que essa ideia se tornou tão fundamental na nossa cultura? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada nesse mito que se criou em volta dos 7 pecados. E para deixar bem claro, a Bíblia sim condena cada uma dessas atitudes em várias passagens diferentes. O que ela não faz é colocar todas elas juntas numa listinha organizada. Essa compilação, na verdade, é fruto de uma longa tradição da Igreja que foi sendo construída ao longo dos séculos, sabe? Era uma forma de ensinar as pessoas sobre moralidade. Ok, então se essa lista dos 7 não está lá, será que a Bíblia tem alguma outra lista de pecados? A resposta é sim, e ela é bem direta ao ponto. Lá no livro de Provérbios a gente encontra uma lista bem explícita. O texto diz que há 7 coisas que Deus detesta. E olha que interessante, o foco aqui é bem diferente. É menos sobre sentimentos internos e muito mais sobre ações que destroem a comunidade, que minam a justiça. Coisas como arrogância, mentira, violência, maldade planejada. Percebe? É uma perspectiva bem mais voltada para o impacto das nossas ações nos outros. Certo. Agora que a gente já sabe o que está e o que não está nos textos bíblicos, vamos rastrear a origem daquela famosa lista que todo mundo conhece. Essa história toda começa lá no século IV com um monge chamado Evagrio Pôntico. Ele criou uma lista não com 7, mas com 8 maus pensamentos para ajudar outros monges a lidar com as tentações. 200 anos depois, no século VI, o Papa Gregório Magno pegou essa lista, deu uma enxugada, reduziu para 7 e deu uma organizada que a popularizou. E, finalmente, no século XIII, o grande teólogo Tomás de Aquino deu os retoques finais, deixando a lista do jeito que a gente conhece hoje e que influenciou toda a cultura ocidental. E aqui a gente consegue ver essa transformação em detalhes. O Papa Gregório fez umas edições bem importantes na lista do Evagro. Ele juntou, por exemplo, vanglória com soberba. E o mais curioso, ele pegou a tristeza, que na época era chamada de assídia, uma espécie de apatia espiritual profunda, e transformou no que hoje a gente chama de preguiça. Foram essas mudanças que consolidaram a lista que usamos até hoje. Mas por que capital? A gente logo pensa que é porque são os piores pecados, né? Mas a ideia não é bem essa. A palavra vem do latim caput, que significa cabeça. Ou seja, eles são vistos como os pecados líder, os pecados chefes. São a raiz, a fonte de onde todos os outros pecados acabam nascendo. A soberba, por exemplo, é considerada a mãe de todos os vícios. E falando em gravidade, a Bíblia traz um conceito ainda mais sério, a ideia de um pecado que simplesmente não tem perdão. As palavras são do próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, e são bem diretas, bem fortes. Ele diz que, basicamente, todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa é uma exceção. E o que isso quer dizer, afinal? A interpretação teológica mais comum é que não se trata de falar uma palavra feia no momento de raiva. É mais como um estado permanente de coração. É a rejeição final, consciente da ação do Espírito Santo, que é quem nos convence do erro e nos guia ao arrependimento. Em outras palavras, é fechar a porta para a única pessoa que tem a chave do perdão. Mas para a gente equilibrar essa conversa, a mesma tradição que nos deu 7 pecados também criou um contraponto super positivo, as 7 virtudes. Essa tabela mostra bem a ideia. Para cada grande vício, existe uma virtude correspondente que serve como antídoto. Contra a soberba, a gente cultiva a humildade. Contra a avareza, a generosidade. Contra a preguiça, a diligência. E por aí vai. Isso muda o foco de só o que eu devo evitar para o que eu posso construir no lugar. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Será que a jornada moral e espiritual é só sobre uma lista de coisas proibidas, de coisas para não fazer? Ou será que o foco deveria ser na busca ativa por um caráter virtuoso? Talvez a grande verdade sobre o pecado é que ele nos mostra, por contraste, o quão importante é a virtude. Fica aí a ideia para a gente pensar. Valeu!